Prontos? Preparados, meus amigos, para se aproximarem um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, use a lógica mais uma vez junto comigo. Vamos para o livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 4, onde o apóstolo Paulo se expressa da seguinte maneira: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Mas, Paulo ele afirma, porque o fim da lei é Cristo. Mas de que lei estamos falando? Da lei de Deus, dada a Moisés? É desta lei? Esta lei é que teve o seu término em Cristo? Vamos ver? Livro de Romanos, capítulo 7, versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento, disse Paulo, e me levando cativo à lei do pecado que está em meus membros. É esta lei do pecado que está em meus membros que é removida em Cristo Jesus. Não a lei de Deus dada a Moisés. Esse é o grande equívoco. É aqui que as pessoas tropeçam nessa pedra, achando que Deus removeu a sua própria lei através da pessoa de Cristo. Muito pelo contrário. Jesus confirmou a lei de Deus lá na cruz. Ele não a removeu. A lei que é removida simbolicamente com a crucificação de Jesus é a lei do pecado que se encontra em nossos membros. Por que eu digo simbolicamente? Porque é da responsabilidade de cada um crucificar essa natureza humana. Porque ela está aí muito bem viva, assim como está viva sobre a minha pessoa. É a minha responsabilidade crucificar essa natureza, porque o pecado se encontra nestes membros. Vamos dar continuidade. Veja, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 2, o apóstolo Paulo se expressa novamente da seguinte maneira: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida, que é a lei de Deus, dada a Moisés, ela nos livra da lei do pecado e da morte que se encontra nestes membros. Pois o próprio Paulo disse: o pecado que se encontra nos meus membros, é esta lei que deve ser removida, a lei do pecado que se encontra em nossos membros, não a lei espiritual de Deus. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porquanto a carne luta contra o espírito. Não é a lei de Moisés que luta contra o espírito, porque a lei de Moisés é a lei de Deus, que é santa, e o mandamento justo e bom. É a carne que se opõe contra o espírito, e não a lei. Vamos continuar. Livro de Romanos, capítulo 7, versículo 21. Diz Paulo: assim descubro essa lei em minha própria carne. Veja a lei que foi removida e que deve ser removida. Assim descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Não estamos falando da lei de Moisés, meus queridos, amados irmãos. Paulo ele deixa muito bem claro: assim descubro esta lei do pecado que se encontra em nossos membros. É mais fácil do que se pode imaginar chegar a uma conclusão. Veja, livro de Romanos, capítulo 7, versículo 25. Graças a Deus, pois Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com a razão, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Vou repetir. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com a razão, sirvo a lei de Deus, a lei de Moisés, mas com a carne, a lei do pecado. É a lei do pecado que é inimiga de Cristo. É esta lei que deve ser removida por mim e por você. É esta lei que Jesus removeu sobre a pessoa de Jesus. É esta lei que estava guerreando contra a pessoa de Paulo. Se Jesus tivesse removido os pecados, esta lei da vida de todo mundo, Paulo não estaria vendo nos seus membros esta lei guerreando contra ele. Você entende? Que a morte de Jesus, ele como mestre, ele ilustrou o que deve acontecer a nível espiritual com cada um de nós? Senão, por que Paulo estava vendo esta lei ainda em seus membros? Se ela havia sido removida por Jesus, nenhum de nós teríamos pecado ou esta lei guerreando contra a lei do nosso entendimento nesse exato momento. Veja, no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 14, Paulo diz: porquanto é
do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual. A lei que foi dada a Moisés é a lei de Deus, ela é espiritual. Nada tem de pecado ou de maligno nesta lei, porque é essa lei que revela o pecado em nós. É essa lei que mostra o verdadeiro estado em que nós nos encontramos. É esta lei de Moisés, que é a lei de Deus, que é santa, que revela que existe uma outra lei nestes membros, lutando contra o espírito. A lei de Deus, ela é santa, ela nos guia até a presença de Cristo. Você ainda tem alguma dúvida? Acredito que irá desaparecer logo, logo. Veja. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Veja o que Jesus afirma. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Jesus não veio anular. Como eu posso afirmar isso? Livro de Romanos, capítulo 3, versículo 31. Paulo afirmando o que Jesus havia declarado. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo nenhum, ao contrário, confirmamos a lei. Se Jesus tivesse removido a lei, Paulo não estaria confirmando a lei. Vou repetir. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo nenhum, disse Paulo. Ao contrário, confirmamos a lei. Assim como Jesus também não veio anular, veio confirmar. Paulo também faz o mesmo, sendo imitador de Cristo. Ele confirmou a lei de Deus. Mas, para encerrar com chave de ouro, veja, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 4. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós. Quando ele diz nós, Paulo está falando sobre a pessoa dele e sobre os outros apóstolos que estavam vivendo naquela geração. Veja, para que a justa exigência da lei, justa, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Ou seja, todos que estão vivendo em Espírito estão vivendo a justa lei de Deus, que é a lei de Moisés. O homem carnal não pode cumprir a lei de Deus, somente o homem espiritual. Por isso que os apóstolos estavam vivendo o pleno cumprimento da lei. Assim como Jesus viveu o pleno cumprimento da lei. Os apóstolos, como discípulos, estavam seguindo o exemplo do Mestre. Se a lei tivesse sido removida, eles não estariam cumprindo a lei. Vou repetir. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Todos aqueles que estão na graça de Cristo estão vivendo a plena realidade da lei espiritual, da lei de Moisés. Eles estão compreendendo a verdade da lei, que a lei ela nos guia até Cristo. A lei ela revela o pecado no homem para que o homem possa se desvencilhar das armadilhas desta natureza humana, que é inimiga do Espírito. Seria isso, meus amigos. Um abraço a todos vocês. Se vocês têm gostado dos vídeos, fico feliz, porque esse é o objetivo, ajudar todos a se aproximarem um pouco mais da realidade espiritual de Cristo. Um abraço a todos.